o Deus verdadeiro, e Jesus são encontrados no Velho Testamento. Diante de tudo que foi colocado até aqui, não poderíamos afirmar que o verdadeiro Deus, e nem Jesus foram mencionados no Pentateuco, excetuando o primeiro capítulo da Gênesis, onde Deus é relacionado à sua obra, o universo e os seres vivos. Mas, eles estariam presentes em outros livros do Antigo Testamento. Essa questão não é muito fácil de especificar. A partir de qual livro, a Bíblia deixou de mencionar o Deus hebreu, e passou a se referir ao Deus da criação? Devido a uma grande confusão que os conceitos judaicos criaram, onde até mesmo os apóstolos de Cristo se envolveram, vemos embutidos em seus ensinamentos cristãos muitos dos conceitos e observâncias aos ensinamentos dos antigos hebreus. Paulo era judeu, filho de uma família judia da dispersão, e também tinha o título de cidadania romana, porém, no princípio seguia todos os preceitos tradicionais de sua cultura. Então, muitos personagens bíblicos do Novo Testamento, erroneamente citam Javé como o pai de Jesus, e outras passagens referentes a outros profetas, como se também fossem referentes a Jesus, devido às influências dos ensinamentos de suas escrituras e tradições. Com certeza seria mais fácil localizar Deus no Antigo Testamento relacionando as profecias referentes ao seu filho Jesus. O próprio Jesus, ou quem escreveu sobre ele, afirmou que Moisés e os profetas falaram a seu respeito. Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Neste caso, citar Moisés, como um dos que falaram sobre si, parece ser um ponto contra os conceitos apresentados neste trabalho. Então, para tentar explicar isso, ficamos entre a interpretação equivocada e uma tentativa planejada pelo escritor dos textos, para justificar o Pentateuco frente à sua possível falta de menção ao Mestre Jesus, já que atribuir um pronunciamento de uma mentira a Jesus seria inadmissível. No primeiro quesito, questiono o porquê de Jesus dizer: o que de mim estava escrito na lei de Moisés. De que forma a lei de Moisés conteria Jesus, se ele se contrapôs significativamente a ela? Moisés realmente falou sobre Jesus. Além da passagem já analisada de Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos. A ele ouvirás. Onde foi mostrado que não se refere a Jesus. Os exegetas bíblicos consideram como referências de Moisés a Jesus, algumas outras no Pentateuco. Em Números capítulo 24, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrarás as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Qual seria a verdadeira descendência de Jesus? Sendo filho de Deus e da Virgem Maria, devemos observar a linhagem de Maria, que vem a partir de Natã, filho de Davi, com Batseba. Portanto, Jesus foi descendente de Davi, de maneira genética, por Maria, e de maneira tradicional ou prática, ou legal, por José, já que esse o adotou como filho. José era filho de Jacó, da descendência de Davi. Mas, em relação à sequência da profecia, ela se cumpre. Sim, mas não em relação a Jesus, mas sim a Davi. Outra explicação para a frase: uma estrela procederá de Jacó, seria: Jacó era o antigo nome de Israel, portanto o texto poderia ser assim entendido: uma estrela procederá de Israel. Nação. Davi era filho de Israel, Belém, e seu símbolo era uma estrela, e ele venceu os moabitas. Segundo Samuel capítulo 8, versículos 1 e 2. Sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, e os sujeitou, e Davi tomou a Meteguiama, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. Em Gênesis capítulo 49, versículos 10 e 11.
O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta serpa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Estaria aí a profecia de que Jesus andaria em um jumento, e de que seria a videira. Porém esta nada mais é que a bênção de Jacó, a seu filho Judá. O cetro estaria relacionado ao poder da Arca da Aliança. Siló era o mais importante local de culto de toda a Palestina, em Efraim. Muitos iam a Siló para consultar os profetas, Eli e Samuel, além de ofertarem sacrifícios a Javé. Segundo o Talmud, a Arca da Aliança permaneceu nessa cidade por 369 anos. Josué capítulo 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló. Essas talvez sejam as passagens no Pentateuco que mais próximos se associam a certa forma de profecia, provavelmente referente a Jesus. O judaísmo também sustenta que Jesus não é o seu Messias, argumentando que ele não cumpriu as profecias messiânicas da Tanakh, escrituras hebraicas que inclui a Torá, Pentateuco, e nem encarna as qualificações pessoais do seu Messias. Para os judeus, o seu Messias seria como Davi, um rei guerreiro que reconquistaria a glória de seu povo e de Israel, e instituiria de maneira definitiva o reino de Javé na terra. Saindo do Pentateuco encontraremos realmente vários escritos em que Jesus é anunciado como Filho de Deus, e Salvador da humanidade. Provavelmente este anúncio se inicia em Salmos, como afirmou o próprio em Lucas no capítulo 24, versículo 44, e continua em vários outros livros seguintes. Mesmo que ainda misturado com os conceitos advindos dos textos judaicos, Torá, e principalmente do Pentateuco, o grande fomentador de ideias do Antigo Testamento. Mas o livro de Salmos realmente anunciou Jesus. Salmos é também um livro pertencente ao Tanakh. É um conjunto de cânticos e poemas, escrito em sua maioria pelo rei Davi, portanto não é um livro profético. Representa uma espécie estilizada de resumo do Antigo Testamento. Mesmo assim, os teólogos acreditam que várias passagens são messiânicas, referente à vinda de Cristo. A profecia de que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Salmos capítulo 34, versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A profecia de que Jesus seria alimentado com vinagre e fel. Salmos capítulo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Confirmada no livro de Mateus. Mateus capítulo 27, versículo 34. Deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E o cumprimento, de que seus ossos não seriam quebrados, está no livro de João. João capítulo 19, versículo 33. Mas, vindo a Jesus, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Muitas outras possíveis profecias também são associadas a Jesus, mas são indefinidas, e outras até se associariam, mais coerentemente a outros personagens do Antigo Testamento, como Moisés, e ao próprio Davi, ou a seu filho Salomão, como por exemplo, em Salmos capítulo 72, versículo 10 é dito: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. O que de primeira observação poderíamos associar a visita dos reis magos ao menino Jesus é na realidade direcionado a Salomão. É Davi declamando uma espécie de oração em honra a seu filho. Salmos capítulo 72, versículos de 1 a 20. Ó Deus, dá ao rei Davi os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei Salomão. Ele julgará ao teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó.
Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. O reinado de Salomão se espalhou por todas as partes, e o reino de Israel nunca conheceu tamanho domínio territorial. Em Salmos capítulo 22, versículo de 1 a 20 é onde se encontra a maior coleção de profecias. Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Afasta de mim esse cálice. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves. De noite, e não tenho sossego. O escárnio de Jesus. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confio no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Seu coração foi ferido pela lança, e saiu sangue e água. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Mãos e pés seriam transpassados, ele fora colocado entre bandidos. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. As vestimentas de Jesus Cristo foram sorteadas. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão. No livro de Isaías, estaria relatada a vinda do Messias, anunciada por um mensageiro, João Batista. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. O que se confirma no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Porém, nesse mesmo livro é feita uma profecia a qual não se refere a Jesus. Isaías, capítulo 7, versículos de 14 a 17. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis, mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Aparentemente, essa profecia nos remete a Maria, e a sua conceição imaculada. Porém, basta observar os capítulos 7, 8 e 9, em sua totalidade, e veremos que essa afirmação não é correta. Isaías relata em angústia a situação de uma provável guerra entre Efraim e Síria contra o reino de Judá. Isaías acalma o rei Achaz garantindo que o Deus estava com eles, e que o nascimento em breve de uma criança seria o sinal dessa proteção. E a profecia se cumpre nesta época. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar, e o fortificar,
com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Com a morte de Salomão, o reinado de Israel é dividido em dois, sob o comando de Roboão e Jeroboão. A terra de Quitim-Fadas será desamparada dos seus dois reis. Após um período de paz, a Assíria, com um exército muito forte, ameaça Israel e o Egito. Achaz se recusa a participar de uma coalizão contra o Império Assírio, temendo ser aniquilado e se tornar escravo desse império. O filho do rei Achaz é que seria Emanuel, Deus conosco. Não um nome, mas um título, um sinal da proteção divina. Esse menino não é Jesus, mas sim Ezequias, o mesmo que Ezequiel, que significa Deus forte. Ele seria o príncipe. O principado está sobre os seus ombros, futuro rei de Judá, que restauraria a sua nação da falsa idolatria. Destruiu a serpente de metal de Moisés, que se tornara um objeto de culto. Recusar-se-ia a pagar o tributo que o seu pai pagava, e em uma aliança com o Egito, se rebela contra a Síria. Em uma invasão do rei assírio Senaqueribe, Ezequias aniquila seu exército através da ação de um anjo do Senhor. Segundo Reis capítulo 19, versículo 35. Sucedeu, pois, que, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Para muitos estudiosos, a tradução correta na passagem seria, a moça, e não, a virgem. Dessa forma, é escrito na Bíblia Sagrada, tradução da CNBB. Isaías parece tentar alertar o seu povo da falsa idolatria destinada a Javé, em detrimento à adoração que deveria ser destinada ao verdadeiro Deus. Aparentemente ele procura descaracterizar os preceitos impostos por Javé ao povo de Israel, com um suposto arrependimento deste, em relação ao que foi fixado, para, assim modificar o caminho da adoração e dessa forma se voltar inconscientemente para a adoração a Deus. Javé, em alterações precisas, aos poucos é subvertido em Deus. Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes, para comparecer perante mim. Quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembléias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, as vossas luas novas, e as vossas solenidades. A minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. A fuga de José, Maria e do menino Jesus para o Egito, encontrar-se-ia profetizada no livro de Oséias. Porém, ao ler todo o texto, percebemos que na verdade não é isso. O texto refere-se explicitamente a Israel, nação, e seu povo, o filho amado de Javé. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, é a descrição do êxodo do povo de Israel, liderado por Moisés, sobre a proteção de Javé do cativeiro egípcio. Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 6. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei a meu filho, mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins, e queimavam incenso às imagens de escultura, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento, maná. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará, por causa dos seus próprios conselhos.
A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém foi profetizada por Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre, e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E no mesmo Zacarias, estaria a venda de Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículos de 12 a 13. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Que se cumpriria em Mateus capítulo 26, versículo 15 e capítulo 27, versículos 6 e 7. E disse, que me quereis dar e eu vos entregarei, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. A crucificação de Jesus, e a perseguição aos apóstolos. Zacarias capítulo 12, versículos de 6 a 9. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fera o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Devido os livros na Bíblia não estarem organizados de forma cronológica, depois de vários livros de profetas prenunciando a vinda de Cristo, o livro de Malaquias não vem como um último alerta ao povo idólatra israelita, para que volte-se para Deus. Os ensinamentos, e a promessa da restauração da verdadeira crença, através da vinda do Messias Jesus, não encontraram muita receptividade entre os israelitas, mantenedores da tradução judaica, que seguiam os preceitos e o Deus da Torá, com fervor inabalável. Já no Novo Testamento, talvez a passagem mais reveladora de que Deus é o Pai de Jesus, seja a da aparição do Espírito Santo, em forma de pomba no momento do batismo de Jesus, por João Batista. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Como já foi dito, para o cristianismo, a pomba é símbolo do Espírito Santo, e também de Shekinah, a glória do Senhor, o lado feminino, gerador, de Deus, ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus, Pai de Jesus.